Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível nesse canal maravilhoso, Vitor Takasso. E depois de quase 3 meses daquele vídeo que eu falo de fangames que não lançaram ainda, essa fangame do vídeo de hoje finalmente lançou, que é a Forgotten at Fredbear's, uma fangame de FNAF que reimagina o clássico FNAF 4, né, com uma visão da história um pouquinho diferente, em que o jogo se aprofunda em personagens que não foram muito bem aprofundados no FNAF 4 mesmo, como William Afton, a Criança Chorona, o Michael, enfim, e que o foco principal da história desse jogo gira em torno da Fredbear's Family Diner, poucos dias antes da mordida de 83. Esse jogo é bem bonito visualmente, ele tem umas mecânicas criativas, algumas bem irritantes, mas ainda assim criativas, um protagonista interessante, a história curiosa, enfim, eu vou citar tudo isso no vídeo de hoje. Pois enfim, sentem-se, peguem uma pipoca, um refrigerante, pois essa review de hoje será mais uma review cinematográfica, assim como a review de Juniors. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para os seus amigos fãs de FNAF, e agora sim, bora pro vídeo! Lançado 16 de janeiro de 2026 e criado por Jack Horne, Forgotten at Fredbear's é uma fangame de FNAF muito bem feita visualmente, que me surpreende sempre que vejo ela. Que ela tem um visual bem realista, tipo, entre aspas, realistas, de animatrônicos que imitam um pouco daquela bandinha lá, daquele restaurante Showbiz, que é bem parecido. O layout das câmeras é bem bonito, o restaurante é muito bem modelado, os animatrônicos são bem feitos, tirando o Springbone, que ele é cabeçudo igualzinho Scrap Trap. Não se dá pra vencer todos. E com uma história que subverte e às vezes até muda um pouquinho a história original do FNAF 4, envolvendo alguns personagens, usando algumas teorias famosas de base, como por exemplo a Charlie First, com quem foi finalizada primeiro foi a Charlie, e por aí vai. E o protagonista que a gente controla na gameplay se chama John Hudson, finalmente um protagonista com nome depois de várias fangames de protagonistas sem nomes, que ele decide procurar um emprego para poder sustentar sua família, ou seja, o John Hudson é um personagem novo, não tem nada a ver com os personagens que já conhecemos. E enquanto a história vai desenrolando, a gente vai descobrindo mais também um pouco da história do William Afton, do Henry e de dois personagens novos também, Joy M e Joy A. Do nada, eu sei. Depois de uma treta interna que eu vou explicar mais pra frente, o Henry decide trocar os dois Joes pro turno da manhã, e o William, sabendo disso, acaba contratando o nosso protagonista John Hudson pro turno da noite. Mas enfim, agora que eu já terminei de explicar a história por cima da história do jogo, vamos pra gameplay logo. O menu do jogo é uma coisa muito bonita de se ver, já que a gente encontra a entrada da Fredbear's Family Diner e o nosso protagonista pronto para adentrá-la. E ao iniciar um novo jogo, nós começamos com uma cutscene do William conversando com o John Hudson. Eu já trabalhei como segurança antes, Sr. Afton, mas isso, o horário, o salário, não fecha. Por que eu? Você é confiável, John. É isso tudo que preciso. Um homem de confiança e que faz o seu trabalho. Os guardas anteriores irão lhe explicar o que você precisa fazer. Não se preocupe com o resto. Você sempre sabe como cobrir seus rastros, não é, William? Mas eu sei o que você fez. Eu sempre soube. Não é vingança, é justiça. Justiça por ela. Eu nunca deixarei ela ser esquecida. E com essa cutscene nós descobrimos que o Henry sabe o que o William fez pra Charlotte. Mas como assim, Victor? Chegaremos lá. E então nós vamos pra gameplay em pixel art que imita FNAF 4, com uma pixel art lindíssima, muito bem feita. E então acontece uma interação muito importante que nunca vimos durante a franquia, até porque provavelmente na franquia original elas nunca se encontraram, que são os bullies do FNAF 4 fazendo bullying com a Charlotte. Exatamente, essa é a nossa querida Charlie. Eles ficam zoando com a cara dela, dizendo que ela fala com brinquedos, e eu achei isso muito escroto da parte deles, porque eu também falava com brinquedos.
Crianças são criativas. Mas isso não vai ficar barato, pois a criança chorona vem e intervém no bullying. E então descobrimos que a criança chorona se chama Ivan. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, Ivan? Tá, eu não vou me fazer de sonso aqui. Não é que isso atrapalha, tipo, nossa, Ivan, que nome horroroso. É que eu só não curto muito esse nome mesmo. E a gente já tem outra fangame que trata a criança chorona com o nome de Ivan, que é The Return to Bloody Nights. É um nome bem feinho pra mim. Mas enfim, eles só ignoram a criança chorona, pegam a Charlie e jogam pra fora da pizzaria. Então nós vamos pro famoso beco em que a Charlie foi finalizada pelo próprio William Afton. Porém com o diferencial de que o Ivan acabou vendo tudo. Então o Ivan acaba avisando o Henry de que a Charlie está em perigo e a Puppet casualmente passando no fundo. E então nós vamos para a primeira noite. Começando a noite, a gente vê esse escritório muito lindo, muito bem feito, que tem realmente cara de escritório, com algumas janelas e algumas portas. E aqui é o momento em que eu explico pra vocês as mecânicas do jogo. A primeira delas sendo a porta à sua esquerda, em que você pode ir até ela para poder fechar na cara de um animatrônico. É só isso mesmo. E a segunda sendo a câmera de segurança, em que você pode observar os animatrônicos na câmera e ativar um sistema de áudio igual FNAF 3. Mas eu vou falar mais pra frente. Então recebemos a ligação de uma pessoa muito importante, o próprio Joe A. E ele nos apresenta a Fredbear's Family Diner. E ele diz que será um guia pro nosso protagonista, o John Hudson. Esse personagem que escolheu trabalhar nessa pizzaria porque estava precisando de dinheiro para cuidar da família. Então durante a ligação aparece o outro Joe, o Joe M. Eu não sei porque tem dois Joes que conversam com a gente, cara. Eles são gêmeos, eles são irmãos. Por que eles têm nomes parecidos? Eu não sei, mas confunde muito. Então eles explicam pra gente que o restaurante foi fundado em 1979, curiosamente o mesmo ano de Secret of the Mimic, e que os donos são Henry Emily e William Afton, e que eles estavam um dia bisbilhotando o Henry Emily bem do depósito deles. Então eles foram apanhados e trocados pro turno diurno. E um dos Joes explicam que o William está agindo de uma forma muito estranha e que o Henry sabe disso. Pois, como vocês sabem muito bem, a Charlotte foi finalizada e o Henry tá abalado com isso. E eles explicam que depois do desaparecimento da Charlotte, bom, os animatrônicos começaram a agir estranho, que a gente tem que prestar muita atenção. Então eles nos apresentam dois animatrônicos que se ativam nessa noite. O primeiro sendo Spring Bonnie, esse projeto de cabeça de Jimmy Neutron que é muito parecido com o Scrap Trap. Por isso que ele é muito cabeçudo e muito estranho. Ele sairá do palco gradativamente e pegar o caminho até a porta à sua esquerda, que eu acabei de citar. Que para poder evitá-lo você precisa fazer uma sessão de minigame bem irritante. Eu não gosto dessa mecânica, mas vamos lá. Assim que o Spring Bonnie chegar na sua porta, você precisa apertar numa barrinha que fica correndo um pêndulo que você precisa clicar certinho no centro verde para poder fechar a porta na cara dele. É bem difícil explicar e na prática é mais difícil ainda. E se você demorar muito ou clicar na barrinha vermelha do pêndulo, ele te dá um jump scare e você morre. É muito chato essa mecânica e o Spring Bonnie aparece na sua sala pelo menos umas 3 vezes na noite. Muito irritante. E o segundo boneco que se ativa já nessa primeira noite é a Marionette, ou a Puppet. E a mecânica dela é bem diferente do FNAF 2 convencional, que... Esses passarinhos vão me atrapalhar mesmo, mano. Que apesar de usar a caixinha de música, você precisa controlar ela, assim como o Spring Trap em Five Nights at Freddy's 3. Que como eu expliquei antes, em todas as câmeras tem uma caixinha de música espalhada, que você precisa atrair a marionete até o ponto em que você chamou ela. Porém, não deixe ela chegar muito longe, senão ela acaba entrando na sua sala mais rapidamente. Então você precisa deixar ela presa o máximo possível ali perto da cortina dela mesmo, onde ela saiu. E assim como em Oblitos Casa, diferente de FNAF 3, bom, a caixinha de música acaba. Então, tipo, se uma câmera você usar a caixinha inteira, ela não regenera mais. É difícil de explicar, mas tipo, você jogando ou assistindo, você repara que ela vai esvaziando até o final e depois acaba pra sempre. Então, tipo, se você quer manter ela na sala, não vai conseguir manter pela noite toda. Mas enfim, não é uma noite complicada, é bem facilzinho, até porque é a primeira noite. Então, terminando tudo certinho, nós vamos pra pós-noite.
Tá passando um avião agora. Quando não é um passarinho, é um avião. Nessa primeira pós-noite, o John Hudson é encarregado de consertar as ventilações que tem na pizzaria. Eu acho que ele foi contratado para ser o faz-tudo e não só o segurança. E então um dos Joes nos liga dizendo que, bom, as ventilações estão meio quebradas e que a gente tem que consertar elas. Então a gente fica encarregado de fazer as tarefas de cuidar de 4 ventilações. Enquanto 2 animatrônicos ficam caçando a gente dentro das ventilações, que são o Balloon Boy, que ele vai ficar andando pelas ventilações até aparecer em uma delas, que você precisa piscar a lanterna na cara dele, que ele vai embora. E a Mangle, toda quebrada, estragada, cagada, toda amassada na calçada, enfim, que ela vai brotar do duto principal, que tem uma portinha, que é o único duto ali presente que tem uma portinha que você fecha de cima pra baixo. E assim que ela aparecer na sua frente, você precisa fechar a portinha e esperar ela dar umas porradas na portinha e ir embora. Simples, rápido e fácil. E no maior estilo Playtime with Percy, os minigames pra poder arrumar as ventilações são minigames pique minigame infantil, tá ligado? Sendo eles o jogo da memória, que você tem que clicar o quadrado que piscar nas ordens certas, que é muito difícil, apertar a quantidade de letras que aparece na tela enquanto elas carregam, que essa é bem fácil até, botar a combinação de 3 formas geométricas de formas iguais, por exemplo, quadrado, 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 bolinha, bolinha, bolinha e etc. E por último, de encher uma barrinha igual a de Security Breach Ruin, que você tem que encher no nível certo para poder carregar o nível certo. Se é que deu pra entender. Eu sei que é muito difícil de explicar, eu explicando não tô entendendo nada do que eu mesmo tô falando, mas jogando ou assistindo a gameplay dá pra entender um pouco. E uma dica minha aqui, se vocês quiserem começar pelo mais difícil, comecem pelo jogo da memória, porque é o mais chato e ele recomeça tudo de novo se você fechar o tablet pra dibrar os animatrônicos. E é muito difícil, muito chato, então comecem pelo jogo da memória. Mas enfim, depois de tentativa e erro de morrer várias vezes, ou talvez só seja eu mesmo com skill issues, essa pós-noite dos infernos finalmente termina. Eu deixei você ficar com o turno da noite, pois os outros guardas eram curiosos demais. Eu confiava em você para lidar com as situações. Então vá em frente, siga o seu papel de guarda. Mas eu sei o que você fez, e serei eu que irei lidar com você. As nossas criações serão sua ruína. Eu sei de toda a verdade e não vou deixar você viver depois do que fez com a minha garotinha. Eu sei do que você é capaz. Me desculpe, velho amigo. Na segunda noite, os 2 Joes ligam pra gente pra explicar a mecânica do Balloon Boy, porque agora ele vai retornar mais puto da cara com a gente. O Balloon Boy ele vai sair da mesma salinha da Puppet, então ele vai seguir caminhos aleatórios que vai dar para 2 ventilações na sua sala, a ventilação mais pra longe ali perto da porta ou aqui bem na sua frente. Então ele vai fazer um barulho alto pra caramba, indicando que botou a cabeça pra fora das ventilações, que você precisa piscar o mouse na cara dele que ele vai e volta pra ventilação. Caso você demorar um pouquinho assim, ele te mata. Exatamente, né? É raro ver um Balloon Boy matando, mas ele finaliza a gente. E o mesmo de sempre, basta lidar com a agressividade da Puppet e do Springbone enquanto você evita o Balloon Boy. GG Easy. E durante a ligação, os 2 Joes explicam pra gente que abriram uma nova Freddy Fazbear's Pizza, com novos personagens, maior, mais divertida, só que o Henry sumiu. Eles relatam que não viram o Henry durante o dia todo e ficam preocupados, né, já que abriram uma nova pizzaria. Mas manda a gente se cuidar. E então, evitando esses 3 bonecos tudo certinho, a noite termina. Então vamos pra pós-noite. E essa pós-noite pra mim é a mais divertida. Eu gostei muito de jogar ela, em que a gente simplesmente está de frente com o Gabi. E um dos Joes liga pra gente pra dizer o que a gente tem que fazer nessa tarefa pra esse boneco não atacar a gente. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a máscara dele com muito cuidado e colocar no nosso inventário, apertando no mouse direito. E prestem atenção na minha ênfase do muito cuidado, porque se você
mexer essa máscara rápido demais, ele te mata. Então a gente precisa chegar bem pertinho do rosto do endoesqueleto e arrancar seus olhos. Mas prestem muita atenção porque os olhos vão estar mexendo e você precisa arrancar os olhos quando eles estiverem mexendo. Se o olho estiver parado, ele te mata. Porque a desculpa é que o olho parado ele tá te observando e quando ele se mexe ele não tá te observando. Então você precisa pegar o olho quando estiver mexendo. É o contrário do que você imaginaria, né? E então jogando os olhos antigos fora, você vai em uma caixa à sua direita e pega novos olhos para poder recolocá-los. E você precisa recolocar na mesma ordem que você tirou. Primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo. E vocês têm que analisar bem do lado do animatrônico, né? O olho direito do boneco e não o seu lado direito. Então você recoloca a máscara e agora precisa tirar o torso dele. E exatamente, tem mais coisa. Tirando o torso dele, lá atrás dele vai ter uma caixa com linhas com formas geométricas que você precisa fazer uma ligação direta com as formas corretas. É muito jogo infantil isso, cara. E então, terminando isso, nós vamos para uma última parte que é bem assustadora, que eu fiquei com a bunda gelada de tanto medo, em que você precisa apertar um botão para ativar cada parte do corpo, só que o animatrônico vai ficar mexendo, tremelicando, e você tem que parar de clicar no botão enquanto ele mexer, porque se você clicar enquanto ele mexe, ele te ataca. E essa parte me lembra muito o minigame de Sister Location de cuidar do Funtime Fred, né, enquanto você ativa o local onde você está, enfim, bem legalzinho. Então, terminando essa lista gigantesca de afazeres, a pós-noite termina. Então temos uma interação macabra da criança chorona com o ursinho do Fredbear, atormentando a cabeça da pobre criança, dizendo que ele nunca vai esquecer o corpo da Charlotte agonizando no beco. Então William adentra o quarto do menino e então pergunta se ele tá bem, né, que o aniversário dele tá chegando, e o menino fica mais em choque ainda, pois ele sabe que o pai dele fez aquilo com a Charlotte. Então começamos a noite 3 com os Joes ligando pra gente e nos parabenizando que a gente sobreviveu à segunda noite. Então eles nos apresentam o Foxy, exatamente, esse é o Foxy, que também era Mengo na noite anterior, mas os funcionários já consertaram ele. O Foxy ele ficará na sua curtida da enseada pirata e você não pode fechar a cortina até que ele seja ativado. Mas como assim, Victor? Bom, digamos que ele está desativado e você pode fechar a cortina a hora que você quiser. Não deixe ela fechada se ele está desativado, tudo bem? Senão ele vai acabar travando a sua cortina e você não vai poder mais fechá-la e ele vai acabar entrando na sua sala e te matando. Para você poder driblar o Foxy, você precisa deixar ele se mexer um pouquinho, então você fecha a cortina que ele volta pro ponto de início. É basicamente isso, mas você tem que ficar muito de olho nele, porque ele se mexe assim, num piscar de olhos. E então um dos Joes revela um segredo interessante e curioso no telefone. Ele diz que o Henry estava trabalhando com os animatrônicos serem controlados remotamente para fazer alguma coisa que ele não sabe. Então o outro Joe acaba ficando muito pistola e brigando com ele, mandando ele calar a boca e parar de falar. E eles acabam discutindo no telefone, então a conversa se encerra ali. Só que o outro Joe que falou sobre isso não para de falar, e ele ainda pergunta por que o Henry tá sumido sobre a inauguração da Freddy's Fazbear Pizza, e o outro fica completamente pistola mais ainda. Então a conversa se encerra ali, do nada, com os dois discutindo, e então voltamos para a noite normalmente. Então prestem muita atenção no Fox enquanto vocês cuidam dos outros animatrônicos, Balloon Boy, Spring Bonnie e Puppet, tudo bem? E terminando a noite certinho, nós vamos agora para a próxima pós-noite, que é uma pós-noite bem legalzinha até, mas bem estranha, tipo, foi difícil para eu captar a mecânica dessa pós-noite. A gente está dentro de um armário do depósito da pizzaria e a nossa tarefa aqui é repor alguns produtos que estão do lado de fora da porta, como por exemplo na primeira rodada, que são caixas de pizza, então você tem que pegar as caixas e pôr na prateleira de baixo, assim como o Joe no telefone nos mandou. Eu esqueci de citar que o Joe liga nessa noite. Ele liga em todas as noites, eles no caso. Tem dois Joe, cara, me confunde. Então na segunda rodada a gente repõe papel higiênico, enfim, ele vai mandar a gente repor as coisas nas prateleiras. O Joe vai mandar você repor as coisas nas prateleiras bem bonitinho, enquanto dois animatrônicos vão ficar te caçando. O primeiro sendo o próprio Spring Bonnie, que assim que você abrir a porta, se ele estiver esperando do lado de fora, você precisa piscar a lanterna bem na cara dele para ele ir embora. E o outro sendo o Fredbear, ele mesmo com uma mecânica nova agora. Se ele estiver esperando do lado de fora da porta, você precisa apagar a luz e ficar
completamente imóvel, porque ele tem um sensor de movimento. Então, ele vai embora e você pode acender a luz e voltar para o seu trabalho normalmente. Não é uma pós-noite muito complicada, mas você pode se embaralhar um pouquinho quando for fazer as tarefas. Mas terminando tudo certinho, a noite termina. Eu não me importo. Se livre do Joey. Ele vai nos meter em problemas. Ei, amigão. Você prefere salgadinho azul ou vermelho? Sabe, eu nunca sequer tive uma festa assim na sua idade. Nem sequer tínhamos animatrônicos cantando nossos nomes nas músicas. Eu não quero que eles cantem pra mim. Vamos, você vai adorar. Todos os seus amigos vão estar lá. Vai ser incrível. Eu tenho mesmo que ir. Vai ser daqui em poucos dias. Na noite 4, o Joe M ele liga pra gente dizendo que o Joe A não vai estar mais disponível nas noites em diante pra nos gerenciar. O que significa que o William junto do Joe M realmente demitiram o Joe A, né, porque estava atrapalhando os planos dele. Mano, tomara que não tenha matado ele. E o Joe M, completamente desanimado, ele explica pra gente que o último animatrônico que se ativa nessa noite é o Fredbear. E a mecânica do Fredbear é muito simples e a minha favorita desse jogo, em que ele vai vagar pela pizzaria procurando você em cada canto, até que ele finalmente chega na porta à sua frente. E a única coisa que você precisa fazer é botar o mouse bem na cara dele e ficar paradinho como se estivesse observando ele. Pois, como eu disse antes, a câmera do Fredbear é totalmente baseada no sensor de movimento e ele só te enxerga se você se mexer. Caso você ficar se mexendo ou não ficar olhando pra cara dele, ele te mata. Então a noite corre normalmente, tipo, os bonecos mais difíceis é sem dúvida a Puppet, porque o tempo de música dela vai diminuindo bem mais rápido, e o Spring Bonnie, com essa mecânica maldita que eu odiei. Eu não gostei dessa mecânica, gente. Me desculpem, mas eu não gostei. Então finalmente nós vamos pra pós-noite da noite 4. E quem nos liga é o Joe A. Ele aparece uma última vez pra gerenciar a gente porque foi demitido. Mas pelo menos ele deixou um papel pra gente anotado todas as coisas que a gente precisa perguntar pra Puppet. Porém, ela tá mentalmente instável e ela vai querer te atacar no processo. E pra isso a gente tem um controle de toca-música que, ao apertar o botão, toca a música da caixinha de música da Puppet pra acalmá-la. E enquanto isso, outro animatrônico atrás de você vai ficar te perseguindo, o próprio Foxy. Porém, a mecânica dele, assim que você aprende, fica até um pouco fácil. Atrás de você, ele vai ficar andando, zanzando por um lado e pro outro. Até aí, tudo bem. Porém, quando ele começar a tremelicar, você precisa rapidamente ativar o Spring Lock, que irá desativar ele. Só quando ele estiver tremelicando. Se ele não estiver tremendo, não encosta nessa Spring Lock. E as perguntas que a gente faz pra Puppet se aprofunda muito na história da Charlie. Ouça só. Que dia é hoje? Está chovendo. Ouço o som dos trovões. Acho que hoje é quinta-feira. Não, eu quero dizer qual o dia de hoje. Hoje é quinta-feira também. Falta só 2 dias para a festa de aniversário do Ivan. Qual o seu nome? Eu não sei. Eu costumava ter um, mas eles não dizem. O seu nome não é Puppet de segurança? Eu acho que sim. E ela vai explicando algumas coisas importantes, como por exemplo, os animatrônicos nos atacam porque eles foram adulterados. Tipo, agora eles estão meio mexidos e por isso eles nos matam. Ela diz que o Henry só vive preso naquele depósito o dia todo, que sempre que termina, deixa as chaves com ela. E então, ela nos diz o seguinte: o que o Afton fez? Ele me encontrou lá fora. Sorriu para mim enquanto eu parava de respirar. O quê? Por favor, me ajude. Tem algo de errado. Quem é você? Não sei mais. Uma lembrança? Um aviso? Eu não sei mais o que eu sou. Talvez eu seja apenas o que sobrou. Por favor, me ajude. Estou assustada e confusa.
Me ajude a entender o que aconteceu comigo. Aqui está a chave para o depósito. Então na noite 5 ninguém liga pra gente, porque eu não sei, os Joes simplesmente sumiram. E aqui não tem muito segredo, você só tem que lidar muito bem com os animatrônicos que vão ficar mais agressivos. E uma dica que eu dou pra vocês é que vocês têm que prestar mais atenção na Puppet e também no Foxy, porque eles são os mais ágeis. Tipo, se você demorar muito pra cauterar eles simplesmente somem da sua visão. E também tem o Spring Bonnie com essa terrível mecânica de merda. Que eu não gostei dessa mecânica, eu vou reclamar sempre que eu posso dessa mecânica. Terrível, horroroso, eu não gostei. Tipo, ela já não é legal no FNAF 6 que você tem que controlar o Help. Agora aqui, mano, que se você der um errinho, o Spring Bonnie já te mata. Muito ruim, não gostei, desculpa, de acordo. Mas depois da pura tentativa e erro, a noite termina e então vamos pro segredo final. Essas máquinas foram concebidas para ser o futuro, William. O começo de algo novo. Freddy's Fazbear's Pizza. Um lugar onde as crianças podem sorrir novamente. Um lugar onde eu e você poderíamos construir algo bom. Então chegamos no boss final mais diferente de todas as fangames de FNAF. Bom, vamos lá que essa é bem complicada e tem muita coisa importante. Aqui o Henry, ele simplesmente construiu os 4 animatrônicos famosos que a gente já conhece: Freddy, Bonnie, Chica e Fox. Porém, ele construiu ele apenas com um objetivo: caçar e finalizar o William Afton para sempre. Porém, por algum motivo, o William sabe desses animatrônicos, então ele manda o nosso protagonista John Hudson desativar eles para ele poder concluir seu plano. Isso indica que provavelmente os Joes estão trabalhando a mando de William Afton para poder concluir seu plano de desativar os animatrônicos, e ele manda o John Hudson sem saber de nada, basicamente. Bom, mas enfim, o tutorial é muito longo, que eu tive que procurar no YouTube para saber como que joga essa noite, porque eu morri muitas vezes, mas vamos um de cada vez, beleza? Aqui na noite 6 a gente fica em um escritório com 4 portas pra gente poder entrar e fazer uma task diferente. E na nossa frente a gente tem um computador com os animatrônicos, né? Com os arquivos dos animatrônicos pra gente desativar eles, mas a gente faz isso depois. Na primeira sala, por exemplo, vamos tentar desativar o Fred. Primeiro a gente precisa ir até uma alavanca de energia e ficar pressionando ela para encher uma barrinha que enche bem lentamente. E o Fred vai ficar na sala perseguindo a gente. Quando você ouvir barulho de passos e luz piscando, você precisa sair da alavanca e procurar ele, e então mirar o mouse bem na cara dele e ficar paradinho até ele ir embora. Pois, assim como o Fredbear, ele tem uma visão comprometida que só vê com movimento. E então, terminando essa barrinha completamente devagar e desviando do Fred várias vezes, você volta para o seu escritório com o computador e acessa ele. Que para poder desativar o Fred, você precisa digitar Shutdown System Fred Root. Esse é o código para desativar o Fred depois de terminar o minigame dele. Mas você precisa tomar muito cuidado enquanto digita, pois tem chance de um animatrônico entrar na sala. Então você precisa sair do PC e se esconder embaixo da mesa, pois assim eles vão embora. E eu morri muito nessa parte. Mas eu sei o que você fez com ela, com a Charlie. Você ficou lá, parado, e viu a luz dela se apagar, não é? E a garotinha? E você tirou ela de mim? Eu pensei que se eu desse a essas máquinas um propósito maior, se eu os tornasse fortes e inteligentes o suficiente, talvez eles acabassem com você e dessem paz para ela. Então você decide ir pro próximo minigame, que é o da Chica, em que você precisa ir até uma caixa de energia e ir ligando as alavancas que tem lá, né, os botões, na ordem que eles piscar. Não pode ser em qualquer ordem, tem que ser na ordem que o jogo te dá. E caso você sentir que a Chica tá entrando na sala, você precisa sair rapidamente da caixa e ir até a porta ali, né, e fechar,
igual no minigame da Mango há várias noites atrás. E fechando a porta, ela vai dar umas porradas e ir embora. E então, terminando o minigame, você vai direto pro PC e digita o código Shutdown Process Chica, que é o código para desativá-la finalmente. Fredbear não é o suficiente. Muito menos os outros lá em cima. Você escapou de novo, como sempre faz. E então recorri aos protótipos. Fortes, inteligentes e obedecem apenas a mim. E nunca a você. Já o minigame do Bonnie é o mais fácil, você precisa ir em uma caixa de energia e ir desativando cada fiozinho que tem ali, né, nas formas geométricas que o jogo te pedir. Não pode fazer do seu jeito, o jogo que te pede mandar. E pra alterar ele é bem fácil, ele vai aparecer em algum ponto aleatório na sua sala ali que você precisa piscar, né, ligar na verdade a lanterna na cara dele, que ele vai sair embora. Então, terminando o minigame tudo certinho, você vai até o seu PC e digita o código Terminated Override Bonnie para poder desativá-lo. Eu reescrevi os códigos deles, defini os propósitos deles. Fred, Bonnie, Chica, os que estão enterrados aqui embaixo. Eles foram feitos para você, William, para lhe despedaçar, pedaço por pedaço, até que não sobre mais nada. E por último, o minigame do Foxy, que é o mais fácil, que você precisa ir até uma alavanca ali perto da cortina dele e ir girando a manivela para formar um círculo completo até o final. Porém, ela vai travar assim que o Foxy tentar abrir a cortina, que você precisa ir pegar a cortina e ir fechando, né, forçando ela até fechar pro Foxy não sair. E só um disclaimer aqui que cada minigame você pode ir na ordem que quiser, não precisa na ordem que eu segui ou na ordem que o vídeo tá seguindo, você pode seguir qualquer ordem em qualquer minigame, beleza? Se quer fazer o do Foxy primeiro, faz do Foxy primeiro. Se quer fazer o do Bonnie primeiro, faz do Bonnie primeiro. Não tem problema, a ordem não importa. Só os códigos que se você precisa mesmo memorizar que tá no tutorial. Então depois de girar toda a manivela do Foxy enquanto impede ele, você precisa voltar ao PC e digitar o código Terminated System Foxy. Então ele é desativado. Eu não posso te perdoar. Por causa da Charlie e da Elizabeth. E de todos eles. Não sei como, mas você sempre destrói tudo que toca. Obrigado por cuidar disso pra mim. Mas não posso deixar você sair daqui, John. Não é nada pessoal. Bom, olha só quem decidiu voltar pra casa. Você está aqui por causa da Charlie, não é? Mas é claro que está. Por que você fez isso? Você realmente não sabe, não é? Não era só sobre ela, e sim sobre você. O quê? Você recebe tudo de bom. O dinheiro, as recompensas, seu nome está em tudo quanto é matéria do jornal. Henry Emily, o gênio por trás da Fredbear. Você é o homem do futuro e eu sou o cara por trás das cortinas, construindo seus sonhos. Você tinha uma esposa que te amava, as crianças te adoravam, e a Charlie, meu Deus, ela olhou para você como se você pendurasse as estrelas. Enquanto a mim, minha esposa me deixou, Michael me odeia, Ivan tem medo de mim, e Elizabeth chegou perto demais de uma das minhas criações. E eu deixei isso acontecer. Porque é isso que eu faço, Harry. Tudo que eu faço apodrece, mas você ainda constrói seu sonho.
Então eu o desmontei. Tirei de você algo que nunca mais vai voltar. Não porque eu queria, mas porque eu posso. Eu queria que você acordasse vazio. E depois de tudo isso, o William ainda finaliza o nosso protagonista, John Hudson, para apagar todas as testemunhas que viram os trabalhos sujos dele. E no final, com a mordida de 83 acontecendo e, paralelamente, com o Henry simplesmente springlocando o William na frente de todo mundo. Isso é cruel, macabro e muito diferente do que já foi apresentado na franquia. Então finalmente conseguimos desbloquear os extras em que a gente pode acessar alguns minigames durante o jogo, e se você coletar algumas páginas escondidas que tem nesses minigames, que eu não consegui, eu tô vendo aqui só por vídeo mesmo do YouTube, são páginas importantes escritas com algumas coisas importantes do personagem do Ivan Afton, né, que conta mais a história do personagem, que depois de liberar todas as páginas, você libera o final verdadeiro, que dentro da caixa do FNAF 4, né, que você vê no final que acaba o jogo, acaba tendo uma pelúcia do Fredbear, do próprio Michael, né, conversando com o Evan e pedindo desculpas por tudo que ele fez, né, por causa do bullying e da mordida de 83. E também tem a Custom Night, que eu acredito que libera a última estrela do jogo, que eu me recuso a encostar nessa Custom Night porque eu não quero mais chegar perto da mecânica do Bonnie, beleza? Mas aparentemente a Custom Night desbloqueia um final novo, em que vemos uma criança na nova Freddy Fazbear's Pizza e com possivelmente o Spring Bonnie ali, ou seja, será que ele realmente morreu springlocado ou esse daí é uma nova versão, o William sobreviveu? Não sabemos e provavelmente pode ter uma continuação no futuro. Bom, e essa foi a review de Forgotten at Fredbear's. O jogo é bonito, sim, a história é boa, é curiosa, eu achei ela interessante e, bom, refaz toda a história que a gente já conhece do FNAF 4 e aprofunda bem os personagens. A gameplay, bom, ela é legalzinha, eu gosto dos pós-noites, a noite em si é legal, a única mecânica que eu não gostei mesmo, gente, é a do Spring Bonnie, é uma mecânica que me frustrou muito, tem que ter um time certinho para você conseguir cauterar o Spring Bonnie e isso é bem chato dentro da gameplay nas noites posteriores, atrapalha um pouquinho, é bem irritante. Já a história eu achei muito boa, ela subverte completamente a história que a gente está acostumada, que é basicamente um remake muito bem feito. Eu gostei da história, aprofundada no William Afton é boa, no Henry parece que ele é mais um anti-herói do que um herói e eu achei isso bem legal até. A única coisa que me incomodou mesmo é os dois Joes, porque eles têm os mesmos nomes, só que com o sobrenome diferente e isso me confunde. Eu não lembro já mais quem é o Joe A e o Joe M. Qual dos dois foi demitido, né? Eu não sei, eu não lembro, é muito difícil. Poderia um ter nome diferente do outro, mas enfim. Eu queria agradecer ao Pedrão e a Star por terem me ajudado na dublagem, porque essa review tá muito cinematográfica e sem eles eu não ia conseguir sozinho. Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau.